Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre agravos. Basicamente, nós temos 4 tipos de agravos dentro do processo penal. Nós temos o que nós vamos ler, os mais básicos. Nós temos o agravo de instrumento, o agravo regimental, o agravo em execução e a carta testemunhável, que seria um agravo. Certo? Então nós vamos abordar essas 4 situações. Agravo instrumento, agravo regimental, carta testemunhável e agravo em execução. Carta testemunhável, agravo regimental e agravo instrumento, eles têm a mesma característica. Só que o momento da sua denegação são diversos. Todos eles são contra decisões que vão denegar o recurso. Certo? Todos eles. Carta testemunhável, agravo regimental e agravo de instrumento. Todos os 3 são contra decisões que denegam seguimento a recurso. Como eles são agravos, ou a característica deles de agravo, eles possuem um efeito devolutivo, devolver a matéria ao questionamento, certo? Pelo Poder Judiciário. Eles podem ter efeito extensivo, ou seja, aquela decisão ela pode abarcar aos demais corréus que não interpuseram recurso, desde que aquilo seja de acordo com características objetivas ou elementares, se forem subjetivas. E eles possuem efeito regressivo, ou seja, a autoridade que proferiu a decisão anterior possui a capacidade de reexaminar aquela decisão dele. A diferença é que dos embargos declaratórios que ele reanalisa, ele mesmo julga. Nesses tipos de agravo, carta testemunhável, agravo regimental, agravo instrumento, ele faz uma análise, se ele quiser voltar atrás, ele volta atrás da decisão. Se não, ele remete o processo para quem detém a competência da análise daquele processo. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele é dividido em 3 etapas, tá? Primeira instância, segunda instância, instâncias superiores ou Supremo. Eu vou botar eles no mesmo patamar entre eles. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder definir, certo? A carta testemunhável é da decisão que denega seguimento, da primeira para a segunda instância. O agravo de instrumento é da decisão que denega seguimento ao recurso, da segunda para a terceira instância. E o agravo regimental é quando dentro da segunda instância ou dentro da terceira instância, o órgão competente ou o relator competente para julgar o processo denega seguimento ao recurso. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou na primeira instância, o juiz não recebeu minha denúncia, rejeição da denúncia. Qual o recurso que cabe? 581, recurso em sentido estrito. Da rejeição da denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Aí eu interponho o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito ele vai ter que ser remetido para o tribunal. Certo? Só que antes dele ser remetido para o tribunal, o juiz de primeira instância ele tem a possibilidade de fazer análise
do juízo de admissibilidade. Todo recurso que modifica de instância, ele possui duplo juízo de admissibilidade. Tanto do juiz de admissibilidade contra quem o recurso foi interposto, quanto o juízo de admissibilidade será feito no tribunal ad quem. Então, trocando em miúdos, um recurso de apelação. Se você interpõe um recurso de apelação numa sentença condenatória, o juiz singular fará a análise do juízo de admissibilidade sobre o seu recurso, sobre os pressupostos objetivos e subjetivos. Ele não analisa o mérito, mas ele analisa os pressupostos. Existe uma aula para trás que menciona exatamente quais são os pressupostos. Então ele vai fazer uma análise dos pressupostos. Passado por aquela análise, ele remete o processo ao Tribunal de Justiça. Esse processo no Tribunal de Justiça, quando chegar lá no Tribunal de Justiça, ele vai ser distribuído para uma Câmara ou turma, e aí ele vai chegar no desembargador, que vai ser o desembargador relator. O desembargador relator vai pegar aquele processo e vai fazer também o juízo de admissibilidade sobre os pressupostos objetivos e subjetivos. Então, todo recurso que altera de uma instância para outra, seja da primeira instância para o Tribunal de Justiça ou TRF, seja do Tribunal de Justiça TRF para o STJ ou para o STF, esses recursos possuem a capacidade de um duplo juízo de admissibilidade, tanto pelo juiz que proferiu a decisão, quanto pelo juiz que vai ser depois. Quais são esses recursos? Recurso em distrito, agravo em execução, recurso em apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Eles possuem duplo juízo de admissibilidade, pelo juiz a quo e pelo juiz ad quem. Então, por exemplo, vamos imaginar que um recurso de apelação agora foi julgado pelo Tribunal de Justiça e agora eu quero recorrer para o STJ. Se eu tiver violação às normas infraconstitucionais, eu entro com recurso especial. Se for violação às normas constitucionais, eu entro com o recurso extraordinário. Recurso especial por STJ, recurso extraordinário por STF. Se eu entro com recurso especial, ele é um recurso que ele altera os tribunais, as instâncias, ele vai ter duplo juízo de admissibilidade. Só que quem faz juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário no Tribunal de Justiça é o presidente do tribunal, ou no Tribunal Regional Federal. Então, se eu interpõe recurso especial, ou o juiz presidente do Tribunal de Justiça ou o juiz presidente do TRF fará uma análise de admissibilidade, juízo de admissibilidade sobre os pressupostos daquele meu recurso. E ele pode denegar ou não o meu recurso. Então, a denegação pode ser pelo juízo a quo ou a denegação pode ser pelo juízo ad quem. Certo? Então vamos lá, agora pegando todas as informações para a gente tentar finalizar quase todos de uma vez. Contra as decisões de primeira instância, que são recurso em distrito, tem agravo em execução, que depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Se eu interpõe esses dois recursos e que eles são direcionados para o Tribunal de Justiça ou TRF, o juízo de primeira instância denega seguimento a esse recurso, eu posso recorrer dessa decisão. E o recurso cabível é a carta testemunhável, que está no 639 do Código de Processo Penal. Certo? Pois bem, dessa decisão que denega seguimento ao recurso, em sentido estrito, ou agravo em execução, cabe carta testemunhável, que é da primeira instância. Agora, vamos imaginar que essa denegação não foi pelo juízo da primeira instância, mas foi pelo juízo da segunda instância, pelo desembargador relator. Então, o desembargador relator recebeu a apelação, recebeu o recurso em distrito, recebeu a agravo em execução.
Na hora que bater nele, vai distribuir para o relator vai fazer uma análise de admissibilidade sobre os pressupostos objetivos e subjetivos. Se o relator denega seguimento ao recurso, cabe agravo regimental. Aí vocês vão falar assim, professor, mas vou voltar com uma pergunta. Quando você falou, quando o juiz denega seguimento ao recurso em sentido estreito e ao agravo em execução, cabe carta testemunhável. Repetir. Denega-se o juiz de primeira instância. Denega seguimento ao agravo em execução, recurso em sentido estrito, cabe carta testemunhável. Entretanto, se essa denegação de recurso for feita pelo relator, desembargador relator, ou seja, já no Tribunal de Justiça, o recurso já saiu da primeira instância, já foi para a segunda instância, já está em grau de recurso, já está na esfera competente para análise. Se bate lá no desembargador relator e o desembargador relator denega seguimento sozinho, decisão sozinho, monocraticamente. Se o relator denega seguimento, recurso em sentido estrito, agravo execução ou recurso de apelação, cabe agravo regimental. Só tem uma pequena diferença entre eles. Qual a diferença? No primeiro eu não falei apelação. Já no segundo eu falei. Por que no primeiro eu não falei apelação? Porque nós vimos lá atrás que da decisão que denega a apelação cabe rese 581. O rol é taxativo. Por que eu estou falando isso? Na hora que você vai fazer uma interpretação do 639, ele fala o seguinte, dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar recurso. Quais são os recursos que saem da primeira para a segunda instância? A apelação, recurso em sentido estrito e agravo à execução. São esses que saem da primeira para a segunda instância. Certo? Então, numa interpretação caberia os três, correto? Errado. Por quê? Porque lá no 581 fala que quando se denegar a apelação é recurso em sentido estreito. O que eu tenho que fazer na minha interpretação do 639? Retirar essa possibilidade. Então, no momento que eu retiro essa possibilidade, quando ele fala assim, da decisão que denegar o recurso, qual o recurso? Excluindo a apelação da primeira instância, sobrou dois, agravo à execução e recurso em sentido estreito. Então, a carta testemunhável vai ser do agravo à execução ou do recurso em sentido estreito, que o juiz da primeira instância denegar seguimento ao tribunal. Ou seja, ele não mandar para o tribunal. Quando interpõe o recurso, quem tem que analisar o recurso é o tribunal de quem? Então, se o juiz da primeira instância denega seguimento a esse recurso, consequentemente, caso cabe carta testemunhável. Quando for apelação, recurso em sentido estreito. Porém, quando ele bate no Tribunal de Justiça ou no TRF para análise de qualquer um dos três recursos, porque isso é uma previsão regimental, por isso que é agravo regimental, por uma previsão regimental do Tribunal de Justiça, do TRF, do STJ e do STF, é um agravo regimental, previsto no regimento interno dos tribunais. Quando o desembargador, relator, eu já estou dando outra informação, ou o ministro, relator dos outros recursos, denegarem sozinho o recurso, porque quando eu tiro da primeira instância, que eu mando para a segunda instância, nós vimos que gera nulidade absoluta se não tiver o quórum necessário. Porém, só vai haver nulidade absoluta se ele não remeter. Qual o recurso cabível para isso? Agravo regimental. Então, bate na segunda instância, o desembargador pega o processo, não é um órgão colegiado. Quem tem que decidir não é o colegiado. Pois bem, o desembargador relator não manda para a turma. E ele denega o seguimento ao recurso sozinho. Quando ele faz isso, cabe agravo regimental. Por quê? Porque ele tem que mandar o recurso para a turma. Então, quando eu entro com agravo regimental, eu digo, ei, ou você volta na sua decisão monocrática, efeito regressivo, ou você manda para o órgão competente para análise do julgamento desse recurso, que seria a turma ou câmara. Por isso que eu entrei com agravo regimental. Ou seja, no momento que eu entro para o tribunal, lembrem-se, o Tribunal de Justiça, TRF, STJ, STF,
os órgãos são órgãos colegiados. Significa dizer que as decisões são de acórdão, é um acordo entre eles. Por isso que a maioria vence. As turmas são compostas de números ímpares, exatamente porque a maioria vence, certo? Então, como esses órgãos são órgãos colegiados, eu não posso ter um órgão, uma decisão de um tribunal, de um recurso qualquer, decidido unilateralmente pelo relator. Isso não cabe. O recurso cabível para isso é agravo regimental. Tanto na segunda instância, quanto nas instâncias superiores ou no Supremo, porque lá também é previsto. Só que lá é quando eu entro com recurso especial, STJ, infraconstitucional. Ou entro com recurso extraordinário, STF, violação à norma constitucional, o desembargador presidente manda para o tribunal, para o STJ e para o STF, bate no STJ ou bate no STF, ele é distribuído para o ministro relator. Aí o ministro relator pega o recurso especial ou o recurso extraordinário e ele sozinho, sem remeter para a turma, ele sozinho denega seguimento ao recurso especial ou recurso extraordinário, respectivamente. Dessas decisões, caberá agravo regimental. E, por sua vez, o agravo de instrumento é contra a decisão do presidente do TJ ou do TRF, que denega seguimento ao recurso especial, recurso extraordinário. Veja, eu entro com recurso de apelação, vai para o Tribunal de Justiça, bate no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça julga. Se tiver violação à norma constitucional, recurso extraordinário. Se tiver violação à norma infraconstitucional, recurso especial. Interpõe o recurso especial extraordinário, certo? Ele passa, é um recurso que sai da segunda instância para instâncias superiores. Se ele movimenta de instância, ele tem duplo juízo de admissibilidade. Um feito pelo juiz, pelo desembargador presidente do TJ ou TRF, e o outro pelo ministro relator. Quando o recurso chega nas instâncias superiores, o ministro relator faz análise e juízo de admissibilidade. Se ele denegar seguimento sozinho, agravo regimental. Entretanto, se o presidente do tribunal, desembargador presidente do tribunal ou do TRF, denega seguimento sozinho ao recurso especial extraordinário, cabe o quê? Agravo de instrumento. Aí você vai falar assim, professor, mas por que caberá agravo de instrumento se no 641 diz que os prazos são diferentes? No 641 fala da carta testemunhável. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte no prazo de 5 dias. No caso de recurso sentido estrito, ou 60 dias. No caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta. Senhores, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. E o agravo de instrumento ele foi alterado. A primeira alteração dele foi em 2010, pelo Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal não tem previsão de agravo de instrumento. E aí nós buscamos de maneira subsidiária o Código de Processo Civil para a adequação das regras que não existem dentro do Código de Processo Penal. Vamos dar um exemplo? Recurso especial, recurso extraordinário e agravo de instrumento não tem previsão legal nenhuma dentro do Código de Processo Penal. Então todas as regras dele serão regras definidas aonde? Dentro do Código de Processo Civil. E lá no Código de Processo Civil, como é uma norma posterior, passa a valer o quê? Passa a valer que da decisão do desembargador presidente do TJ ou do TRF que denegar seguimento ao recurso especial extraordinário, caberá agravo de instrumento e não carta testemunhal. Então essa parte está revogada. Significa dizer que, se a gente botar agora na amplitude de todos, primeira, segunda e terceira instância. Primeira instância, se o juiz de admissibilidade do recurso, o juiz, primeira instância, denegar seguimento ao rese, ao agravo em execução, cabe carta testemunhada. Se ele denegar seguimento à apelação, recurso em sentido estreito. Entretanto, se esses recursos bateram no tribunal e o desembargador relator denegar seguimento a eles,
de forma monocrática, não remetendo à turma, agravo regimental. Se eu interponho recurso especial ou extraordinário, especial, STJ, violações a normas infraconstitucionais. STF, extraordinário, violações a normas constitucionais. Se eu interponho recurso na segunda instância, para esse recurso subir, o desembargador presidente do TJ ou do TRF, ele denegar seguimento a esses recursos, caberá agravo de instrumento. Se esses recursos sobem para o STJ ou para o STF, bate lá no STJ ou no STF, e lá no STJ ou no STF, o ministro relator, monocraticamente, sem mandar para a turma o julgamento, ele denega seguimento ao recurso, cabe agravo regimental. Feito isso, passamos ao prazo. O prazo do agravo de instrumento, ele é um prazo de 15 dias, conforme o Código de Processo Civil. O agravo regimental, dependendo do tribunal, ele será de 5 dias. Mas os tribunais estão alterando esses prazos para que esses prazos se tornem prazos de 15 dias, dando uma uniformização nos prazos recursais. Então, o que significa dizer? Significa dizer que os agravos regimentais pode ser que exista um tribunal que determine um prazo de 5 dias. Você tem que observar o prazo de 5 dias. Mas hoje em dia, a grande maioria deles estão colocando os prazos de 15 dias para agravo regimental e para o agravo de instrumento. Por sua vez, a carta testemunhável, ela tem um prazo de 48 horas, artigo 640 do Código de Processo Penal. Nós só temos um pequeno porém. Qual é o pequeno porém? Nosso Código de 1941. O que significa dizer? Significa dizer que essa regra lá atrás, onde eu tinha previsão legal de 48 horas. Não estou dizendo que não existe prazo em horas. Direito eleitoral, os prazos são em horas. Entretanto, esse código, essa carta testemunhável, ela, apesar de ter definição de 48 horas, na verdade, hoje em dia, no processo penal, nós não temos prazos em horas, então são 2 dias. Aí você vai virar para mim e falar assim, professor, o que eu coloco numa prova? Se for uma prova objetiva, 48 horas. É o que está previsto dentro do 140, 640, você não vai estar errado, você vai estar correto, você está se respaldando. Numa prova subjetiva, você pode até contestar, até dizer, olha, apesar da norma dispor de um prazo de 48 horas, correto que esse prazo é de 2 dias, já que os nossos tribunais de matéria criminal não funcionam em horas, tem que prevalecer e tal. Entretanto, a gente tem que modificar um pouco também. Hoje em dia, os processos eletrônicos, você consegue fazer essa contagem em horas, né? A partir do momento em que o cara toma conhecimento da decisão, ele visualiza o processo, e aí na hora que ele visualiza o processo, fica marcado no processo, no sistema, o horário que ele visualizou a decisão. E aí eu poderia ter uma contagem em horas. O que significa dizer? Até a existência dos prazos eletrônicos, ou dos processos judiciais eletrônicos, não se falava em 48 horas, eram 2 dias, porque os tribunais não funcionavam em horas. Imagina, eu tomei conhecimento de uma decisão 10 horas da noite, 10 horas da noite eu vou no tribunal protocolar. Isso não existia. Você protocolaria no dia seguinte. A regra de contagem no prazo do processo penal. Entretanto, agora os processos eletrônicos, eu não sei qual vai ser o entendimento dos tribunais. Até agora, nós não tivemos nenhuma decisão, nenhuma inadmissibilidade de recurso pela sua intempestividade, pressuposto objetivo, por uma ultrapassagem do prazo de 48 horas. No dia que isso surgir, consequentemente, a gente traz a informação para vocês sobre isso. Entretanto, prazo 48 horas. Na prática, a gente colocava 2 dias. Nos processos eletrônicos, agora,
vai começar a ter uma discussão de novo sobre essa norma, se será 48 horas, já que o horário de intimação fica determinado no sistema, ou se vai manter o prazo de 2 dias, tendo em vista o funcionamento do tribunal em relação a isso. Para a gente finalizar, a carta testemunhável do 639, apesar de eu ter disposto os prazos, eu lembrei aqui, porque carta testemunhável ela tem 2 hipóteses, o que vocês precisam saber. Efeito, hipóteses, que foram mencionados para vocês, prazo e forma de interposição, que é o mais importante. Você já tem os conceitos de todas elas, quando é que elas são interpostas, os prazos delas, os efeitos dela. Está faltando prazo relacionado à carta testemunhável, porque diz o seguinte, o 639. Dar-se-á a carta testemunhável da decisão que denegar o recurso. Já falei, qual? Interpretação, eu tenho que restringir ela, porque no recurso em sentido estreito fala que denegar a apelação cabe res. Então, quando ele fala denegar seguimento ao recurso, qual recurso? A agravo execução, recurso em sentido estreito. Não cabe no recurso especial ou extraordinário, porque o agravo instrumento veio depois e delimita isso. Em 2010, uma modificação e, consequentemente, eu aplico a regra do agravo instrumento do Código de Processo Civil, com as definições definidas dentro do Código de Processo Civil. Então, não cabe. Então, o que eu interpreto dessa palavra recurso? Da decisão que denegar recurso ao recurso em sentido estrito e agravo execução. Entretanto, ele fala que da decisão que, admitindo embora o recurso, obsta sua expedição e seguimento para o juízo ad quem. Então, o que significa dizer? Vamos imaginar que eu entrei com um recurso em sentido estreito. Aí o juiz de primeira instância, um recurso que muda de instância, de uma para outra, o juiz de primeira instância faz o júri de admissibilidade, admite o recurso. Só que ele não remete o recurso. Deixa com ele. Ele obsta o segmento, ele obsta a sua expedição para o tribunal que vai julgar. Qual é o recurso cabível? Carta testemunhável no prazo de 48 horas ou 2 dias, como a gente já abordou para trás. Certo? Só que o que é interessante? Como lá no RES ela não menciona, lá no RES fala assim, da decisão que denegar o recurso de apelação. Tá, e da decisão que admite o recurso de apelação, mas não dá seguimento. O RES não prevê isso. Se lembra que o rol lá é taxativo? Como o RES não prevê isso, cabe o quê? Carta testemunhável. Trocando em miúdos, o que significa dizer? Da decisão que denega seguimento ao recurso, só vou interpretar recurso sentido estrito e agravo execução. Da decisão que admite o recurso, mas obsta o seu seguimento, aí eu tenho que interpretar em relação aos 3. Da decisão que admite o recurso de apelação, da decisão que admite o recurso de sentido estrito, da decisão que admite o recurso de agravo execução. Entretanto, obsta o seu seguimento para o tribunal ad quem. Dessa decisão é cabível carta testemunhável. Abordamos os 3 tipos de agravo. Eu falo agravo, porque apesar da nomenclatura ser carta testemunhável, a característica dele é agravo. E aí nós temos um último agravo, fechando a aula de hoje. O último agravo seria agravo em execução. E agravo em execução é bem simples. A agravo em execução é contra todas as decisões obtidas pelo juízo de execução. Porque aí eu tenho juiz de execução, se lembram? O processo de conhecimento começa na primeira instância, se tiver recurso vai para o Tribunal de Justiça, se tiver violações a normas infraconstitucionais ou constitucionais, STJ, STF, é interposto recurso para eles, o processo de conhecimento termina, transita em julgado, ele desce processo para a vara de origem, emite-se uma carta de sentença. Após a emissão de uma carta de sentença, remete para a vara de execução. E aí, na vara de execução penal, o juiz vai fazer a execução da pena. Agora é um processo de execução. E aí, nesse processo de execução, eu tenho vários tipos de pedidos. Já devem ter observado, ou vão estudar ainda também mais para frente no período. Mas nós temos, por exemplo, já vimos no direito penal 1,
mas vocês vão ver outras no execução penal no 9º semestre, mas eu tenho um pedido de liberdade provisória, eu tenho um pedido de indulto, eu tenho um pedido de saída temporária, progressão de regime. Todos esses são pedidos que são realizados dentro do juízo de execução. Aí vamos imaginar, eu entro com um pedido de progressão de regime. Eu entro com um pedido de progressão de regime, aí o juiz da execução nega a execução a progressão do regime. Qual o recurso cabível? Agravo execução. Agravo execução ele remete para o Tribunal de Justiça ou TRF, dependendo do órgão competente para o seu julgamento, certo? E aí você entra com agravo execução das decisões provenientes do processo de execução. Decisões essas que englobam o quê? Liberdade provisória, indulto, a anistia também pode entrar, dependendo se ela estiver no processo de execução, progressão de regime, saída temporária, N tipos de situações que possam ser abarcadas por isso. E o prazo do agravo de execução é um prazo de 5 dias, de acordo com o artigo 197 da Lei de Execução Penal, certo? E aí eu teria um prazo de 5 dias para interpor esse agravo de execução, que ele é remetido para o Tribunal de Justiça ou TRF. Legal. Dessas situações todas, carta testemunhável, agravo de execução, agravo regimental, o agravo instrumento, todos eles, você direciona a forma de interposição. Você interpõe agravo, nomenclatura correta é essa, você interpõe a primeira página, ela é para o juiz ou para o órgão, o desembargador, o ministro, julgador, que denegou seguimento ao seu recurso, e a segunda parte, que são as razões, ela é direcionada para a turma que vai ter competência para julgar. Então eu interponho o recurso, agravo execução, eu interponho o recurso para o juiz de execução, primeira folha do recurso, interposição, na segunda folha do recurso tem que estar lá o quê? Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, aqui de vocês é 5ª Região. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, razões recursais. Peça de interposição, peça de razões. Se for a carta testemunhável, mesma coisa, certo? Lembrando que no agravo regimental eu não preciso disso e nem no agravo execução também preciso disso, porque o agravo execução seria a mesma coisa que um recurso de apelação, só que o agravo execução ele está relacionado ao processo de execução, então eu não preciso disso. Entretanto, na carta testemunhável, no agravo instrumento, eu tenho que trasladar cópias das partes mais importantes do processo. Trasladar significa tirar cópia, significa anexar ao recurso peças importantes para que o processo seja analisado para frente. Na carta testemunhável, no agravo instrumento, certo? E as peças importantes são todas aquelas peças aonde as partes se manifestam, o juiz se manifesta e as certidões de intimações e publicações de todas as decisões que tiveram dentro do processo. Essas são as partes importantes que devem ser anexadas na carta testemunhável e no agravo instrumento. Se você observar, a carta testemunhável nada mais é do que um agravo instrumento na primeira instância. Só que no Código de Processo Penal, ele prevê a nomenclatura para isso como carta testemunhável. É a mesma